Olá, estamos começando mais um episódio do podcast do Videogame Cósmico e hoje a gente vai falar sobre retiros, fazer retiros, uma prática tradicional do budismo, outras tradições também. E hoje nós temos a Mari Molinari aqui com a gente, que ela não é uma simples convidada, na verdade ela é a nova integrante aqui do Videogame Cósmico. Então ela já escreveu o primeiro texto dela, vai escrever muitos outros. E esse é o primeiro episódio de podcast que ela participa. Oi, tudo bem? Bom, e a gente escolheu esse tema para o primeiro podcast da Mari, porque ela fez um retiro mais longo, então ela tem essa experiência, né? Então a gente pensou que seria legal a gente conversar com ela para ela dividir um pouco de como é que foi isso, né? Todos os aspectos de fazer um retiro. E aí a gente vai começar com o quê? Então, aí, quando a gente estava conversando e o Pedro deu a ideia, né, de eu falar um pouco sobre isso, aí a gente meio que pensou assim, de eu falar um pouco da história, né, de como que eu quis fazer esse retiro, quando que essa energia brotou, né? Mas basicamente eu comecei a ir ao SEB, né, que é o Centro de Estudos Budistas Bodhisattva, né, do Lama Padmasambhava. Então eu comecei a ir em 2018. Eu já praticava meditação antes, porque eu conhecia o Gustavo Guitti, que tem uma plataforma que se chama O Lugar, e eu era muito amiga também da mulher dele. Eles já falavam sobre meditação, davam cursos, então ali, antes de eu começar a ir ao SEB, eu já praticava um pouco de meditação, mas ainda não dentro de um contexto do budismo. E aí, em 2018, eu comecei a ir ao SEB e tal, e foi muito interessante, porque eu nunca tive uma conexão assim tanto com outras religiões. Eu já tinha visitado várias coisas, mas o SEB foi algo. Cheguei lá, eram as preces em tibetano, que eu não entendia muita coisa, mas eu fiquei. Foi interessante, né? Essa coisa da conexão mesmo. E aí eu comecei a ir às práticas do SEB, os estudos. Aí, um pouquinho depois, teve um retiro com o Lama. E aí também foi um pouco do que eu falei lá no texto, assim, né? Que foi muito bonito ouvir os mantras, né? Foi difícil de entender, né? Porque o budismo é muito complexo, né? Tem muita coisa. O começo, às vezes, é um pouco conturbado, assim, pra gente entender tudo. Mas, assim, o Lama, quando ele começou a falar fazer os mantras e... Enfim, foi uma conexão, assim, né? Que não dá muito pra explicar com ele, com a Sangha, assim. Meio instantânea. Foi diferente. Foi diferente, que foi o que eu escrevi ali no texto. E aí, em 2019, eu fui fazer um retiro que não era budista também, que foi até a Bela, né? Foi a esposa do Gustavo que falou que, né, ia ter esse retiro, que ia ser com o Henrique Lemes, que o Henrique Lemes é um aluno já do Lama Santa de muito tempo, mais de 20 anos. E ele que ia oferecer esse retiro. Era sobre autocompaixão. E foi no interior aqui de São Paulo. Aí eu fui fazer o retiro. E aí também tive essa conexão rápida ali com o Henrique. Porque ele também fez retiro, né? Ele fez retiro longo. A conexão dele também é muito forte, assim, com a meditação, com o silêncio, né? Principalmente. E aí ali eu já conversei com ele, porque a estrutura do SEB, né? Não sei se todo mundo sabe, mas o SEB tem essa estrutura com os tutores, né? São esses alunos, às vezes, de mais tempo do Lama, e eles que orientam, né, às vezes, as pessoas que estão chegando, e tem grupos de estudos online. Então, o Henrique é esse tutor do SEB, né? E aí eu comecei a participar dos grupos de estudo com ele, e aí nos grupos de estudos online, né? Isso foi em 2019. Conheci ele comecinho de 2019 e fiquei no grupo de estudos. E aí ele levava textos, práticas para o dia a dia, então sempre uma prática no cotidiano, né? Às vezes a gente, que acho que meio que vocês fazem aqui também, né? Assim, de tentar estudar alguma coisa, mas levar essa prática também para o dia a dia. Muitas práticas do Alan Wallace também. O Alan Wallace foi muito, muito importante, eu diria, nesse processo também.
Porque o Alan Wallace, ele também, ele dá uma aterrada, assim, né? Quando você ouve, principalmente algumas práticas guiadas dele, tem vários retiros no YouTube do Alan Wallace, né? Ele meio que vai falando, assim, pra onde que você tem que olhar. Então, no começo, é muito difícil da gente só ficar em silêncio, não é? Sim. E o Alan Wallace, eu já trouxe ele alguns episódios aqui. Ele é um mestre budista americano. Ele faz um debate muito interessante, assim, com a ciência e tal. Mas realmente, as meditações guiadas dele são algo, né? Porque ele vai realmente guiando, assim, de uma forma muito profunda. Muito bom. E acho que dá a gente não ficar tão perdido. Porque é muito difícil, assim, a prática em silêncio, assim, no começo. A gente fica meio assustado, né? Então, ele deu essa aterrada, né? Você não sabe se tá fazendo certo ou não. Tipo, só tô viajando aqui, será que é isso? Acho que foi muito importante, assim, o Alan Wallace. Então, assim, tô contando um pouco das pessoas que, nesse caminho, porque a gente não chega sozinho, né? Então, acho importante falar um pouco sobre. E aí, eu conheci o Henrique, e como o Henrique já tinha essa conexão, né? Porque, assim, o Lama Santen tem muitos, muitos, muitos alunos no Brasil inteiro. Então, outra coisa que acho que eu esqueci de falar, né? Os tutores, eles ajudam para isso, assim, porque o Lama Santen não tem como orientar individualmente cada um. Então, essas tutorias individuais que eles oferecem são muito preciosas, né? E aí eu tive essa conexão com ele, com a meditação em silêncio e tal. E aí, em 2022, que foi quando nós nos conhecemos, né? Eu conheci você e a Daphne. Eu fui lá pro Caminho do Meio, que era até o lugar em que o Lama morava, né? Agora ele É o centro budista do SEB, lá do Rio Grande do Sul. E o Lama morava lá, era a primeira vez que eu ia fazer o retiro de inverno, né, que o Lama oferece. E aí, lá, eu fiquei, não lembro quanto tempo vocês ficaram, fiquei acho que uns 20 dias. A gente ficou uma semana, 10 dias, foi por aí. Aí nesse tempo, nesses 20 dias lá, eu gostei muito, assim, né, enfim, tá perto do Lama todos esses dias, tá num local, né, numa sala de retiro, assim, lá, que tinha a sala de meditação, que era a casa, embaixo da casa do Lama, que é muito poderoso, assim, você tá num lugar que muita gente já praticou no passado. Então isso é muito forte também, né? Claro, vai ficando uma energia ali, né? Um magnetismo, assim. Esse foi o primeiro retiro que eu e a Daphne fizemos com o Lama também. Então, para nós foi super especial, assim. Eu já tinha feito retiro de outra linha budista, retiro de yoga a gente tinha feito, mas esse foi o nosso primeiro com o Lama, então. E a gente conheceu a Mari, né? E aí foi muito incrível. Enfim, rolaram todas essas conexões, né? Foi muito legal. Então é muito poderoso, assim, você ficar perto do mestre, assim, do professor, né? Pelo menos pra gente que tem essa conexão. Aí lá eu já conversei com o Henrique, isso era julho de 2022. Então, assim, já tinha um tempo que eu tava, assim, contemplando os ensinamentos, né? Na pandemia teve muita coisa, fiz muitos estudos na pandemia, assim. Então eu já estava algum tempo assim, naquele momento assim, 2022, nesse momento da minha vida, eu já estava meio olhando para a vida assim, nossa, será que é? Será que é isso mesmo? Será que é isso? Será que vai ser isso? Vai ser isso? É isso, então? Tá tudo feito? Eu vou trabalhar, Envelhecer, morrer? vou fazer isso aqui e é isso aí. E aí eu fui pro caminho do meio, né? Conheci vocês e tive essa conexão ali com o lugar, com as práticas. E aí lá mesmo, em julho, eu conversei com o Henrique lá, né? Falei, Henrique, ó, talvez eu esteja pensando em vir pra cá ano que vem. E aí o Henrique já, né, falou, nórdico, venha, né? Expliquei pra ele por quê, né? No texto ainda que eu escrevi, não sei se todo mundo sabe, né? Mas eu sou professora e eu tava trabalhando já há 15 anos numa escola. Então eu ia ter que tirar uma licença da escola para poder fazer o retiro. Não ia ter outra oportunidade. E aí isso gerou muita coisa assim dentro de mim, porque seria uma mudança muito grande do que eu vinha fazendo até então, né? Aí foi isso, eu voltei de lá. Aí eu lembro que eu tava assim, meus pais foram me buscar no aeroporto na volta, né? E aí no carro mesmo, eu já falei para eles, ó,
pai, mãe, talvez Talvez eu largue tudo. talvez eu vou fazer uma pausa, Uma pausa, só uma pausa. uma pausa para não ser tão dramático. Vou fazer uma pausa na minha vida, expliquei, eu tinha um dinheiro guardado, então assim, as coisas não estavam desorganizadas. Você é taurina, né? Exato, acho que porque é importante falar um pouco isso, assim, né? Que é importante que as coisas estejam organizadas pra gente não achar que, eu vou sair, largar tudo e foi. Embora foi um pouco isso que aconteceu, mas foi de uma maneira estruturada, vamos dizer assim, né? Então eu tinha um dinheiro guardado e aí pedi a licença da escola, que as empresas em geral, acho que elas podem oferecer, né, para os funcionários essa possibilidade de uma licença não remunerada. E aí voltei já, então, o segundo semestre inteiro de 2022, depois do retiro, eu fiquei nessa arrumando as coisas internas, externas também, mas o que mexeu muito foi essa saída, né? E aí você vê seu apego, você vê tudo, na verdade, né? Você fala, meu Deus. Então foi um processo bem difícil, bem difícil. E aí bateu a dúvida nesse período sobre fazer ou não um retiro? Nossa, bateu muito, tanto que agora, ainda bem que você lembrou disso, porque teve um dia que foi muito engraçado, que eu estava morrendo de medo, eu estava a ponto de desistir. Falei, não, é loucura, não vou fazer isso, não vou continuar aqui. E aí eu lembro que eu conversei com o Henrique, né? Eu falei, Henrique, ó, mandei uma mensagem pra ele, daí eu escrevi assim: a minha vida tá até que boa. Eu não, Até que boa é muito bom, né? A gente se conforma com pouco, assim, né? Caramba. Foi muito bom, assim, que eu não esqueci disso. A minha vida tá até que boa. Aí o Henrique, a gente marcou uma conversa online, conversou e eu não desisti, né? Quando a gente tem medo, é normal, né? A gente fica com medo de dar um passo que você sabe que vai mexer. Daí eu dei uma recuada, mas fui. E aí foi esse processo foi bem complicado, assim. Eu tinha 2 cachorras também, que ficaram com meu ex-marido, então foi super difícil, mas também elas estavam sendo bem cuidadas, né? Mas muita coisa tive que mexer, assim, né? Pra eu poder ir. Bom, então acho que esses são primeiros pontos muito interessantes, né? De como. Claro que a gente pode meter o louco, né? Quem tem condições, quem tem essa vontade, tipo, pá, larga tudo e vai. Mas realmente, organizar melhor antes é mais sábio, né? É melhor. Porque é isso, tem que organizar o externo, né? Com quem que fica minhas cachorras, no meu apartamento, o que que eu faço com ele. Enfim, as coisas práticas e a questão interna. Realmente deve ser difícil, né? Eu só imagino, assim, porque eu nunca fiz retiros longos, assim. Mas para eu largar os meus apegos, assim, tipo, vou ficar uma semana sem sair, sabe? Uma coisa ridículo. Já é difícil, né? Então, para você tomar essa decisão de ficar um tempão, assim, longe de tudo que você faz, basicamente você muda de vida, né? Você abandona, realmente é um abrir mão, assim, total, por um período longo. Então, realmente deve bater um desespero, a dúvida louca. Então, enfim, muito legal você ter passado por essa fase e ter realmente ido fazer o retiro, né? Maravilhoso. O retiro tradicional, né, lá no budismo tibetano, é de 3 anos, né? Então, às vezes, sei lá, os adolescentes lá, a pessoa tem 10 anos, 12 anos, 14, faz um retiro de 3 anos. Então é bom, acho que, pensar nisso, né? Então, tipo, pô, a gente às vezes aqui não. É difícil fazer um retiro de uma semana, 10 dias. Pô, os caras lá fazem de 3 anos com 12 anos de idade. Então tá bom, tá ok. A gente consegue, sabe? Então é bom, assim, a gente ter exemplos, assim, de pessoas que fizeram pra gente se empolgar. E pra quem nunca fez retiro, né? Pô, você fazer um retiro de um fim de semana já é maravilhoso. Você faz 3 dias, putz, incrível, sabe? Você nem precisa ir pra nenhum lugar se não for possível. Você pode fazer na sua casa. Claro, se você vai para um lugar que tem um mestre, que tem um professor, que vai dar os ensinamentos, vai guiar as práticas, com certeza, maravilhoso, né? Mas para começar, você pode tirar 2 dias, fazer um retiro online, que o próprio SEB oferece um monte de retiro online o tempo todo. O próprio Lama San tem os tutores. E fazer na sua casa, um fim de semana, em casa,
meditando, estudando. Maravilhoso. Acho que eu ia falar exatamente isso. Às vezes, em 2022, eu fiz bastante retiro em casa, assim. Eu já estava mais quietinha, tal. E aí eu comecei a fazer bastante coisa de final de semana. Então eu avisava as pessoas, Tô off. ó, vou ficar trancada aqui, que eu tenho meus 2 amigos, assim, vizinhos, né. Aí eu avisava: "Ó, vou ficar aqui quietinha que tá tendo retiro com lama, outro retiro". Mas acho que é bom mesmo ter, às vezes, uma experiência, assim, de fazer esses curtos, pra depois, às vezes, fazer um mais longo, né. Vai se familiarizando, né? Claro, ter uma prática regular de meditação também é interessante. A prática regular, ela vai te ajudar, vai te dar uma habilidade, uma familiaridade, né? Com a própria postura, com você ficar sozinho com a sua própria mente, você ficar em silêncio, você lidar com o tédio, enfim. Com certeza a prática regular ajuda, né? Antes de fazer um retiro. Acho que essa questão que você falou da postura é importante mesmo, o corpo vai se acostumando, assim, e a prática formal, sem dúvida, acho que é uma, né, que a gente conversou um pouco antes, assim, né, tem uns ensinamentos do Lama, são os 14 conselhos para andar rápido. E aí tem vários, né, acho que a gente não precisa falar de todos, mas um deles é isso, é ter uma prática formal ali, tentar encaixar no dia a dia, que realmente é importante isso. E uma questão também que ele fala muito, né, de pacificar as relações, é que esses conselhos são para você ter sempre, né, na sua vida. Mas eu acho que também era uma coisa, assim, importante se você às vezes pensa em fazer, às vezes, um retiro mais longo também, de você estar com as relações pacíficas, embora seja um pouco difícil, porque não, às vezes não dá, né, mas você tá bem, assim, porque a gente vai levar junto tudo que tiver na nossa cabeça. Não tem como fugir, acho que esse é o ponto ali do retiro, né, a gente até tem lá dentro da gente um lugar que é um pouco de fuga, assim. A gente quer ficar recluso pra fugir, ainda mais morando em São Paulo, né, como a gente sente falta de ficar em silêncio. Então, tem esse lado, assim, da reclusão de ser uma fuga também, de uma certa forma, mas acho que é essa fuga física, porque o que tá na nossa mente vai junto, não tem o que fazer, não tem pra onde correr, não tem do que você se esconder, assim, né. Então acho que é um ponto importante essa questão de pacificar as relações nesse lugar, né. Que aí se você tá com as relações ali um pouco mais ajeitadas, vamos dizer, a hora que você senta para fazer as práticas, aprofundar as práticas, aquilo te atormenta um pouco menos. Exato, senão fica vindo, né? Aquela pessoa que você tá com mágoa, aquela pessoa que você brigou, que era super próxima. Aí fica vindo, né? Isso fica vindo no nosso dia a dia, já fica vindo. Mas sei lá, no meio das tarefas do dia a dia a gente vai esquecendo, mas é isso. Aí quando senta para praticar por um período um pouco maior, aí vai brotando, né? Aquilo que tá enterrado na mente vai surgindo. Então é melhor é isso, perdoar, pacificar. E se a pessoa não quiser papo, você pode fazer isso internamente, né? Você na sua mente, você perdoa, você, né, manda amor para ela, faz um mantra, sabe? Você resolve ao menos dentro da sua mente, né? Se não é possível resolver assim diretamente com a pessoa. Tem aí o Lama fala bastante das práticas de Metta Bhavana, né, que é uma prática super bonita que, assim, eu fui fazendo o retiro inteiro, assim, né, não é uma prática pra gente fazer sempre mesmo, não é porque tem práticas ali no retiro, não, a gente tem que tomar isso como uma prática diária mesmo, né. Que é difícil, porque a gente vai tendo questões com as pessoas e não tem muito o que fazer. E o Metabhavana é muito bom para resolver essas questões, né? Que é uma prática que você deseja que a pessoa se liberte do sofrimento e que alcance a libertação, a felicidade, né? Você fica repetindo umas frases nesse sentido, e aí você pode fazer para quem você ama muito, para quem você ignora, tipo a pessoa que você cruza na rua, sabe, que você não dá bola, e para as pessoas que você tem alguma treta. Você pode fazer, que é o estágio mais difícil, né? E aí você vai fazendo isso e realmente é bem poderoso. E é interessante, porque essa prática, realmente, assim, você pensa, tem ali
um primeiro momento em que a gente vai falando, né, dizendo ali que essa pessoa seja feliz, que ela se libere do sofrimento. Mas assim, é impressionante, né? Porque na hora que aparece, que você faz às vezes pra alguém que você não gosta, se você tem alguma questão, até o corpo já. Você sente ali no corpo, né? Tem uma tensão. Então, isso tudo é a prática, né? É como se. Porque aí você vai observando a mente, o corpo, o que acontece, né? Você vai vendo essa trava, né? Essa defesa que a gente tem, né? Dentro no coração mesmo. A gente tem uma dificuldade de se abrir. Então, a prática de Metabhavana é. A ideia é essa, é você abrindo o coração mesmo, assim. E é difícil fazer também pra quem é. Às vezes, uma pessoa neutra. Eu achava difícil também, porque às vezes você não nutre uma. Às vezes você não nutre uma emoção pela pessoa. Então fica meio. Você sente aquele. Nossa, tem pessoas que você não. Não tem conexão nenhuma e não brota uma energia, assim, tipo, meio foda-se. Então, aí você vê esse lugar de como a gente é indiferente para muitas pessoas. Então, a prática toda é você ir vendo esses lugares, assim, internos, né? Ou seja, ela pode ficar muito profunda, essa prática. Ela parece uma coisa, tô só pacificando as relações, mas se você faz como a Mari tá falando, você vai olhando para sua mente, como é que ela reage dependendo de para quem você tá mentalizando, aí já vira uma prática que é chamada de Vipassana, né? Que é uma meditação analítica. Você tá analisando a sua própria mente, super profundo, assim. Muito bom. Aí teve, né, esses dos conselhos, assim. Aí outro, mas acho que vocês falam bastante aqui, né, no videogame, né, de ler a biografia dos mestres, né? Então isso também é algo que te transporta muito rápido para essa mente dos mestres, né? Então você vê a vida deles, você vê que energia que eles andaram, que universos que eles passaram, né? Que bolhas que eles visitaram, assim. E as biografias dos mestres, assim, na vida deles não foi nada fácil, assim. Você vai vendo a maioria, principalmente no Tibete, né? Que eles moravam lá nas regiões, né, difíceis, né? Então, isso também é uma boa prática que eu também fiz, assim, nesse tempo antes do retiro, né? De continuo fazendo, assim, que é uma conexão que não perde, né? Então acho que isso é importante também. Aliás, a Mari, antes de entrar pro videogame cósmico, ela já estava sendo responsável por vários conteúdos nossos aqui, porque ela indicou umas biografias pra gente, e a gente pegou pra ler, pra estudar, a gente pirou e começou a trazer aqui um monte de coisa, né? Por exemplo, sobre a Dipamar, que é uma mestra indiana, assim, poderosíssima, maravilhosa, que a gente não fazia ideia que existia. A Mari recomendou, a gente foi ler o livro, pirou e gravou. Tem uns episódios aqui no podcast, né? Que se você não assistiu, depois você assista, escute. Mas enfim, realmente é muito maravilhoso, né? É bom estar sempre lendo uma biografia de algum mestre que vai nos inspirando. Porque senão a gente está sempre no meio do mundo, né? Então a gente está assim, a gente está vendo o quê? A vida dos cantores que a gente gosta, dos atores, atrizes, a vida dos políticos, dos grandes empresários. Então a gente está sempre bombardeado por esse tipo de experiência. Isso vai sendo, enfim, o nosso horizonte. Então, tipo, sucesso na vida é, sei lá, eu ser rico, eu ser famoso, ou no mínimo eu, sei lá, morar na praia. Então, no Instagram, a gente fica vendo também a vida das pessoas que a gente conhece. Então, fulano se mudou pra Bahia. Olha, como tá bem. Pô, isso seria legal eu fazer. Então, a gente fica preso, né, nessas noções comuns, assim, do que é ser feliz. Então, quando a gente vai ler os mestres, que é uma vida, assim, bem diferente disso tudo. Bem diferente, né? Coisas, assim, muito difíceis, como a Mari falou, mas ao mesmo tempo realizações espirituais profundas. Eles alcançam níveis de compreensão da mente e da realidade muito absurdos, assim. Isso é descrito, né, nas biografias, né? Então a gente lê aquilo ali, os feitos deles e delas, é muito bom. A gente vai se conectando até karmicamente, né? A gente vai começando a conectar com esse outro âmbito da experiência, que é um âmbito que conduz à liberação, né? Bom, e quando a gente fala de retiro, retiro é uma expressão aberta, assim. Pode ser várias coisas. Pode ser de vários tipos, né? Vários formatos. Então acho que agora seria legal a Mari nos contar um pouco como é que o SEB estrutura, né, o esquema de retiros deles, né, que é esse centro budista Bodhisattva, né, que tem em várias cidades do Brasil, talvez na sua cidade tenha um SEB. Então depois pesquise, é CEBB. Joga no Google lá que vai aparecer.
e como o Seb estrutura e como a Mari estruturou o retiro dela. Então, quando eu conversei com o Henrique, né, lá em 2022, sobre a possibilidade de ir para lá, a ideia era essa, assim, era fazer um retiro mais fechado, mas por conta da toda a história da minha vida, morar aqui em São Paulo, enfim, muita coisa acontecendo, né? Porque a gente não para. Desde que a gente nasce, a gente vai fazendo coisas, estamos fazendo coisas. Então, eles orientam, né? Isso foi o Henrique também que me ajudou a pensar assim. No começo, eu fiquei no caminho do meio. Então, eu ficava numa sala mais isolada, assim, dormia e tal. Mas eu assistia os ensinamentos com o Lama. Então, nos primeiros meses, eu fiquei nesse modo mais híbrido, assim, né, ouvindo os ensinamentos com o Lama, para eu ir desacelerando devagar. Porque é um choque mesmo. É difícil. A hora que você para, porque são hábitos, né? Você vai para um hábito completamente diferente do que você já fez. Então, eles orientam que a gente vá um pouco mais devagar. Porque o retiro, digamos assim, mais hardcore seria assim, é o yogi que vai para uma caverna e fica lá simplesmente meditando, não tem mais nada, não tem ninguém falando, não tem contato, você só medita o tempo todo. Então esse seria talvez o nível mais extremo, né? Então teve essa transição, digamos assim, né? Acho que é uma boa palavra essa. É a transição. Foi uma transição. Então, eu ouvia os ensinamentos, eu ainda conversava com as pessoas. Imagina, eu professora, sempre em escola. Cheia de gente em As volta. pessoas gostam de falar, gostam de conversar. De repente, você vai parar, assim, e para tudo, né? Para de trabalhar. Então, tem um fluxo mental ali que a hora que para e você tem que desautomatizar isso que você vem fazendo, é muito difícil. Então foi bem difícil, assim. Porque aí você vai vendo os teus apegos, né? Muitas coisas, a alimentação também, né? Que a alimentação dos retiros é uma alimentação vegetariana. Isso foi uma coisa importante também, que acho que antes do retiro eu já estava comendo bem menos, assim, carne e tal. Então acho que a alimentação na maioria dos retiros é vegetariana, né? Então isso também foi um processo interessante, assim, de tirar esses hábitos, né? De olhar para esses hábitos. E aí eu fiz esse processo mesmo de ficar no caminho do meio, nesse retiro mais híbrido. E aí depois que eu fui para o Bacupari, que é lá no Rio Grande do Sul, que aí já é um que vocês já foram, né? Você e a Daphne, que aí é um centro de retiro que a gente daí não assiste os ensinamentos com o Lama. Às vezes, os retiros de aprofundamento, aí sim, foram os retiros de aprofundamento. Mas, basicamente, são horas de meditação. Então, meditação de manhã, meditação à tarde. A gente assistia as preces, né, da manhã e da noite. Mas aí já é uma estrutura mais voltada para a meditação, para aprofundar a meditação. Então, foi uma orientação mesmo de desacelerando devagar, né? Então, foi importante também. Então, nesse período lá, basicamente eram as preces de manhã e à noite. E aí tem os mantras, né, as orações budistas e tal. E meditação ao longo do dia. Mas aí quando tinha os estudos de aprofundamento do Lama, aí vocês faziam também. É isso. Isso, a gente assistia os estudos de aprofundamento, que aí agora o Lama tem utilizado muitos sutras, né, do Buda e tal. Então, a gente assistia também. Então, a ideia aí é você faz esse aprofundamento. Então, era na parte da manhã. E aí, a parte da tarde, a gente contemplava aqueles ensinamentos dentro, né, já da prática em silêncio ali. Mas a maior parte daí do tempo era meditação em silêncio mesmo, dividido, né, com horários, assim, estabelecidos. Mas é interessante, porque esses centros têm as aldeias, né, no Brasil, em que o Lama dá ensinamentos nessas aldeias.
Mas tem esse modo de retiro mais fechado também, que às vezes a pessoa também já quer ficar um mês num retiro fechado. Então tem essa possibilidade. Então tem várias modalidades, né? E aí no retiro, além da meditação, das preces, de ouvir os ensinamentos eventualmente, tem a parte prática do retiro, né? Então você não tá num spa, né, basicamente, não tem lá, sei lá, galera num hotel que vai ficar te servindo, fazendo tudo, não. Você tem que fazer coisas, né? Tem que fazer comida, limpar as coisas, aí tem uma divisão de tarefas. Então, isso é uma coisa que me pega muito no retiro, assim. Eu sempre fico pensando nisso, assim, nossa, como é que eu vou fazer minha comida? Porque eu não sei cozinhar direito, né? Eu cozinho meio mal, assim. Então, isso para mim é uma região de apego. Eu sempre fico nessa brisa. Pô, se eu fizer um retiro maior, pô, como é que eu vou preparar meu próprio almoço, né? Uma coisa meio... E aí, enfim, tem toda essa parte, né? Como é que foi, assim, pra você? É que essas práticas todas elas são coletivas, né? Embora, assim, por um bom tempo, né, assim, lá no Bacupari é um centro de retiro que às vezes ficam poucas pessoas, mas as tarefas acabam sendo divididas, a comida é coletiva, então a maior parte do tempo fazia junto com alguém, né, então você faz em dupla, aí vai alternando os dias, mas tudo era a gente que fazia. Limpar banheiro, a limpeza do templo, outras coisas assim, né, você vai cuidando do espaço. Então, realmente não é um spa que tem o professor de yoga que vai chegar, né? Olha, depois das 5 horas, todos os dias, vai ter uma aula de yoga. Não, não tem. Então, até isso é importante, porque a gente também cuida ali do nosso corpo. Então, como a gente ficava muito tempo fazendo meditação, o corpo começa a gritar. Dói, tudo dói. Um dia dói em cima, outro dia dói o quadril, um dia começa a doer o joelho. Então, ter uma autonomia foi importante, porque eu também cheguei a praticar yoga assim antes. E praticava em casa, tal. Fiz por muito tempo com um professor, daí depois eu comecei a fazer sozinha, assim. Então, isso também ajudou muito. Ter uma autonomia, caminhar, né, fazer caminhadas ali nos horários de intervalo, porque sustentar ali as horas, né, que a gente ficava fazendo meditação era complicado, assim, né. Esse é um ponto importante para quem quer fazer períodos maiores de meditação, até mesmo para praticar meditação no dia a dia, né? Se você não faz algo assim, uma yoga, um alongamento, eu comecei a fazer tai chi agora, tá me ajudando muito com minhas dores nas pernas, né? Cuidar do corpo, do físico, para conseguir, né? Sentar e meditar por períodos maiores é central. Senão é isso, senão a sua prática vai ser lidar com a dor, né? Mas acho que lidar com a dor também vai fazer parte. De qualquer jeito, né? Exato. Assim, de qualquer forma, porque essa também é a prática. Então, lidar com o incômodo é a prática, basicamente, assim, no retiro. Tem um dia que seu corpo tá zerado, assim, você tá ótimo, assim, mas tem os incômodos que vêm na cabeça, assim, na mente. Então, os incômodos do corpo, eles são até importantes, porque aí eles vão gerando essa observação. Então, você olha para essa dor, né, e aí você se incomoda, os pernilongos. Como que é praticar ali no verão com os pernilongos, o bicho que E aparece. o calor. E muito calor, né, suor, né, ali, então, assim, tudo isso é a prática, né, é como se fosse assim, a gente vai então quando eu comecei o retiro, então você vai meu ponto era esse, era aprofundar a meditação, ficar perto do lama, eram muitas coisas, né. Isso foi ampliando, porque vira uma plataforma de observação de tudo. Então aquilo vai se ampliando, assim, a prática não é só a prática formal. Tudo você vai olhando com um olho mais amplo, mais aberto, esses incômodos, se relacionar com as pessoas que estão ali também, isso é super importante Super difícil muitas vezes. e super difícil, porque cada pessoa tem um hábito também. Por isso que, assim, a questão no retiro também de ter os mesmos horários todos os dias é justamente para todo mundo andar nos mesmos horários, nos mesmos hábitos, assim. Mas ainda assim é difícil.
que incomoda um, não incomoda o outro, né? Então, tudo isso acaba virando ali algo para você olhar e praticar. Então, você põe um pouco um pé ali, né? Desacelera, recua, e aí você vai olhando para tudo isso. E realmente as práticas ali de cuidado, né? Do local de retiro, tudo isso, o altar que a gente precisava fazer também, tudo isso era uma prática coletiva que também você vai colocando ali no seu dia a dia e vai seguindo, né? E faz parte da prática, é isso, né? É, eu tive essas dificuldades, né, dos retiros que viram parte da prática. Quando eu fiz lá o Vipassana você medita muitas horas por dia, tipo 9 horas de meditação, é pancada, né? Eu já vi num livro, o cara se refere ao Vipassana como uma tropa de elite da meditação. É uma coisa meio hardcore, tem gente que até dá uma pirada, assim. E aí, quando eu fui pra lá, eu tava preocupado com a janta, porque a janta era tipo uma fruta e um copo de leite. Eu falei, nossa, eu vou morrer de fome nesse negócio. Só que aí, na verdade, isso aí foi o de menos. O problema foram as dores mesmo. Então, assim, nos 3, 4 primeiros dias, parecia que eu tinha apanhado no fim do dia, parecia que eu tinha tomado um pau. Eu levantava mancando do negócio e falava, não, não é possível, isso aqui é coisa de maluco. Quero ir embora. Os caras tão loucos. E aí depois foi melhorando, né? E justamente aí vira a prática. Aí no fim do retiro, as dores estão lá, galera, tá tudo lá. Só que a sua mente tá mais treinadinha um pouquinho. Então você lida melhor com a dor. A dor vem, você consegue observar, a dor passa. Esse é o ponto, né? Então foi muito interessante. E outra foi no Bacupari, que é esse centro que a Mari ficou, né, um bom tempo lá, que é um pouco mais fechado. Quando eu e a Daphne fizemos um retiro lá, tinha um cara no meu quarto que roncava muito, mas muito. Um nível assim, cortador de grama, tipo, chá. E aí eu sacudia ele, assim, tipo, né, pra ele parar. E aí toda noite era isso, assim. Aí um dia ele, quando eu sacudi ele, ele me acordou e me olhou assim: você não pode ficar fazendo isso. Tipo, você ficou brabo, né? Beleza, então eu vou dormir no templo, porque tinha uma galera que dormia lá no templo. Só que no templo tinha morcego, escorpião, aquela coisa. Aí eu falei, bom, se ronco do meu lado versus morcego e escorpião, fiquei no morcego e escorpião, porque não tinha como. Então eu comecei a dormir no templo. Então realmente, né, esses perrenguinhos que a gente não tá acostumado, a gente tem uma vida assim muito as facilidades, né, que a gente paga com as muitas horas do nosso dia que a gente fica trabalhando para alguém ficar rico em geral, a gente ganha algumas migalhas, né, que é tipo assim, tem o iFood, tem, sei lá, né, uma lavadora de louça, enfim, e tem gente que não consegue, porque consegue mal sobreviver, mas enfim. Mas aí no retiro essas coisas todas desaparecem, né? Você meio que tem que se virar, então você tem que lidar com os bichos, você tem que lidar com, enfim, a convivência com pessoas que você nem conhece, você tem que lidar com a limpeza do banheiro, que é uma coisa que não é muito agradável de fazer, né? Limpeza de banheiro. Então realmente tudo vai virando parte da prática. E confesso que para mim essa é uma das partes mais difíceis da prática, lidar com essas coisas assim que eu não gosto de fazer. Mas é interessante, né? Então o retiro envolve tudo isso, assim, vai muito além da meditação, né? E envolve uma gama muito grande de coisas, que basicamente a vida inteira ali que concentrada num lugar físico, né? É porque a gente acha assim, né? Realmente, isso que você falou, a gente tem tudo na mão. A gente tem todos os confortos. A gente nem olha, às vezes, para todos os confortos que a gente tem, ainda mais hoje com internet, com iFood, com aplicativo de tudo que você imaginar. Só que aí, ainda que você, né, que nem eu fiz essa escolha né, de parar um pouco as coisas, você ainda vai com essa mente de que você vai e eu vou só sentar e vai fluir, que agora é o meu momento de pausa. De brilhar aqui na É meditação. meu momento de brilhar, vai estar tudo ajeitado. Eu tô indo para um centro de retiro e tem horário para meditação, mas a gente não consegue. Por isso que a ideia, às vezes, né, eu tive essa. Abriu essa janela na minha vida e eu não quis desperdiçar, né? Foi uma escolha que eu fiz. Mas essa coisa do tempo, por isso que é algo que demora, né? É longo. Porque esse conforto que a gente tem no dia a dia, a gente coloca ali, vai pro retiro, você continua com aquilo. Você acha que você tá, né? E a ideia é você estar protegido ali. Mas
antes, às vezes, uma vez o Henrique, eu lembro muito bem, né? O Henrique fez teve um estudo, eu não lembro se foi palestra, que ele falou só sobre o silêncio. E ele falou algo que foi muito interessante, assim, que antes da gente aplicar, às vezes, técnicas, é importante a gente ficar, às vezes, o que é esse silêncio, o que é esse desconforto? O que são esses desconfortos que vêm? Porque é um pouco isso que acontece. Às vezes, para começar a aprofundar mesmo ali na prática, todas essas coisas, né, essas coisas vão influenciando. Então, a gente demora um tempo ali para ir relaxando, entendendo que faz parte, que esses incômodos são a vida, assim, né? E aí você vai incluindo aquilo. Mas é interessante, né, a gente, né, às vezes quer sentar e já, né, vou fazer tal. E é isso, é o que a gente tem que fazer mesmo, né? Vou fazer uma prática ali de chamata, de foco, tal. Mas tem muita coisa ainda, sabe? Antes da gente, às vezes, já querer sentar e ser rígido. Acho que o ponto é meio esse. É tentar não ser rígido com as coisas, não ser rígido com a gente, porque o trabalho é para uma vida, né? O Dalai Lama que fala isso, ele fala o budismo é para várias vidas, assim. Então, a gente acha que vai resolver ali, né, fazendo um retiro e tal, mas é um pouco mais demorado, assim. Mas não que a gente não tenha que fazer, lógico. Acho que quem tem a chance de pegar férias e fazer, acho que é o que tem que fazer, assim, para olhar para esses lugares, né? Porque senão a gente fica preso numa parada totalmente fake, né? Esses confortinhos, isso é tudo ilusório, galera. Isso acaba, né? Se tudo correr bem, quando a gente ficar velho, doente e morrer, isso tudo perde a importância e a gente vai ter que lidar com esse processo, né, de dissolução do corpo, que os relatos são sempre de que é muito difícil. Em geral, é bem difícil. As pessoas têm medo, sentem dor, desconforto. Então, se tudo correr bem, já é bem difícil, né? Se ficar velho, doente e morrer. Mas tudo pode não correr bem, ainda mais em tempos de apocalipse climático. As condições de vida podem degringolar muito rapidamente e há uma grande probabilidade de que isso realmente aconteça. Então a gente se preparar para isso também é interessante, né? É claro que o objetivo é o nirvana, né? É a iluminação, é a gente alcançar a liberação dessa condição de vida que a gente está sempre dependendo de alguma experiência específica para encontrar assim migalhas de felicidade, né? Mas mesmo no sentido bem prático, assim, é interessante a gente ter esse tipo de experiência para se preparar para as mudanças inevitáveis da vida, né? Tudo pode desmoronar a qualquer momento, basicamente. Então é bom assim a gente ter mais autonomia mesmo. Isso é um caminho assim de liberdade, né? Da gente não depender de nada muito específico ou das coisas transitórias para a gente estar bem, estar firme, né? Estar livre e estar com capacidade de beneficiar os outros, né? Acho que é abrir espaço, sabe? O mais importante, porque a gente fica meio desesperado, às vezes, quando a gente começa a fazer meditação, né? Coisa não flui, não sei o quê, mas a gente tem que, acho que, pensar assim, que é uma imagem, né? Que a gente estava conversando um pouco antes, que eu gosto bastante. Que é assim, é como se fosse uma casa que a gente tá morando, né? Moramos nessa casa aqui, essa casa é a Mariana, né? Alguém um dia falou pra mim, ó, você vai ser a Mariana, meu pai e minha mãe. Quando a gente tem essas chances de parar, né? Aí independe muito do tempo, o quanto que vai ser. É uma casa cheia de janelas e portas e a gente vai abrindo essas janelas e portas. Só que isso demora, porque tem janelas que você nem sabia que estavam ali, os lugares escondidos que às vezes a gente não quer abrir. Só que a hora que abre é um respiro. Mas não é que a ideia é não sentir mais as coisas ou não ter mais incômodos, mas você acomoda aquilo, né? É uma casa que vai ficando ampla, ela vai passando ar. Realmente tem portas que a gente não quer abrir. Tem portas que são doloridas, são portas ali de coisas que às vezes a gente não entende muito bem o que é, mas quando elas abrem, né? E aí tem um conselho muito maravilhoso que o Lama deu uma vez que também ficou na minha cabeça assim, né? Se tem uma porta fechada ali, você não sabe o que fazer, senta, espera. Essa porta vai abrir. A prática, acho que no budismo é uma prática assim de constância. Acho que se eu fosse
dizer assim, paciência e uma constância, porque ainda que seja, né, o Mingyur Rinpoche que fala, né, que é um outro mestre tibetano, ele fala short times, many times. Então, ainda que você consiga parar 5 minutos do seu dia, pare, né? Tente fazer isso com uma certa constância, porque é isso realmente que vai gerando esse respiro. Então, essa porta aqui tá difícil, essa janela tá difícil, mas é como se fosse assim, são pequenas liberações até enfim, né? A liberação, né? Que a gente também difícil, né? Da gente conceber o que é isso, assim. Mas quando você vai tendo pequenas liberações assim, é mais esse espaço que você vai gerando para aquilo aparecer. Então não é que não aparece. Então eu tenho ciúmes, sinto ciúmes. Não é que ele deixa de aparecer, mas agora tem espaço. Então tem uma janela ali que dá para passar, né? Você ilumina. Acho que outra analogia também é um pouco isso, né? Você vai iluminando os pedaços da casa, assim, né? As coisas vão ficando mais claras, assim, né? E aí você não se assusta, né? Então, esses impulsos todos que brotam, essas emoções perturbadoras, né? Ciúme, inveja, os apegos, as aversões que a gente tem. Então é isso, né? A gente vai aprendendo a simplesmente conviver com isso e olhar com profundidade para isso, né? Porque no fim, essas coisas elas parecem ser muito poderosas, elas têm um nível de realidade assim para nós. Elas surgem sempre atreladas com as histórias que a gente constrói com a nossa mente, com os cenários. Então tudo isso fica muito vivo e sério. Então eu tenho ciúme, e essa pessoa tá com o outro, tá com o outro. Isso é um absurdo. Mas se a gente vai praticando, vai estudando os ensinamentos, né, ficando em silêncio, olhando para isso, né, sentando e esperando a janela abrir, como a Mari falou, a gente vai vendo que essas coisas elas não têm uma existência real, né? Esse é o ponto, assim. Isso tudo surge e aí daqui a pouco já dissolve. E aí surge de novo e dissolve. Então se a gente for paciente e treinar, né, para ter essa habilidade assim de ficar estável, deixar a mente flexível, a gente começa a ver essa qualidade de todos os fenômenos, inclusive das nossas emoções, né? De que eles surgem, mas eles surgem de acordo com certas causas, condições, eles ficam por um tempo ali na nossa paisagem mental e eles desaparecem magicamente. A gente não precisa fazer nada, né? Eu acho maravilhoso os mestres que apontam para isso assim, cara, é tudo vazio, assim, tipo, os pensamentos eles são vazios, assim. Você olha, eles somem. Olha, eles somem. Então, tudo isso que nos perturba loucamente, a gente fica fritando por, né, pela pessoa X ou porque a minha vida não tá como eu queria. No fim, é tudo um monte de pensamento, junto com emoções, que a gente vai dando essa realidade e a prática vai permitindo que a gente, né, nessa imagem maravilhosa, a gente vai ampliando assim esse espaço para ver essas coisas surgindo e desaparecendo e a gente vai se liberando. Maravilhoso. Ainda que seja vazio, aparece, né? Acho que é isso que o Lama fala, né? Aparece. O que acontece, né? Que tem coisas que a gente não sabe o que fazer com aquilo, né? E dói. Como que a gente lida com essa dor, né? E não tem como a gente negar essa dor, porque assim, o processo, né, da gente tirar um pouco dessa solidez é entrar em contato com aquilo. Não tem escapatória. Não tem. Um outro dia que eu estava assistindo um estudo também com o Henrique, que ele está fazendo um estudo do Trumpa. Então, o Trumpa fala assim, agora eu não vou saber dizer o nome do livro certinho, né, que eles estão estudando, mas fala assim, a gente leva a nossa tralha junto, e assim, a gente precisa olhar para essa tralha. Não tem o que fazer. E aí, de tanto que a gente vai ali olhando e, enfim, né, nas práticas de meditação e no dia a dia e da forma que for, aí aquilo vai enfraquecendo um pouco, porque você para de se identificar, né? Você começa a olhar e tá, mas isso aí tá aparecendo aqui, ó. E o que tá me causando, né? O que isso tá me... Mas acho que é importante mesmo, assim, antes de ver, né, como vazio, a gente vai ter que ver como a solidez faz parte ali, acho que do processo, né? Pra coisa ir enfraquecendo um pouco, eu acho, né? Dá uma mergulhada, né? É isso. Tem que entrar em contato, tem que olhar. E o retiro é um pouco isso, porque tem coisas que ficam aparecendo, assim, coisas fortes, então tem dias muito
desesperadores, assim, que você fala: "Meu Deus, isso não vai sair, não é possível". O Alan Wallace fala isso, tem um retiro que eu também não, né, eu guardo muito o que eles falam, assim, mas que ele é muito engraçado até esse retiro, que ele fala assim: "Mas eu não consigo me separar da minha mente? Não dá pra pedir divórcio dessa mente?". Porque é isso, tem ali essas repetições, e também você começa a ver que não tem tanta variedade assim também, mas ainda assim a mente tá ali, criando, criando o tempo inteiro, né. Então você parar e olhar é muito subversivo, assim, que é também o Lama sempre usa, né, é a coisa mais subversiva que eu acho que a gente pode fazer, assim, é você: "Ó, vou parar, parei". Então a gente às vezes acha, né, que, enfim, quer fazer revoluções e coisas, né, mas o parar é muito revolucionário, é muito forte, assim. Que aí você vê quando você vê o funcionamento das coisas, né, das suas coisas, é pra todo mundo, é assim. Então você começa aí vem mais compaixão, né, porque você fala: "Nossa, eu não consigo sair daqui, tô estacionado". E é assim pra todas as pessoas, né, a gente meio que para, às vezes, de querer consertar um pouco a mente, mas demora, né. É, eu fiquei bem impressionado quando o Lama falou, acho que uma das últimas vezes que ele veio para São Paulo, e ele tava falando de retiro, assim, né, incentivando a galera a fazer, assim, quem tem conexão com isso e tal. Aí ele falou que o primeiro ano do retiro é para você deixar essas conexões com os parentes, os amigos, os contatinhos, é para deixar isso dissolver. Um ano. Você fica lá nessa fritação, né? Nossa, e aquela pessoa, o que será que ela tá fazendo? Eu tô aqui, não tô fazendo nada, e a pessoa tá lá curtindo a vida, sei lá. Então, e aquela merda que eu fiz lá 5 anos atrás, nossa, não acredito. Então, deve ficar voltando isso, com certeza, muito, né? Então, o segundo lama, tipo, o primeiro ano é só pra limpar essa parte. Aí depois que você vai começar a realmente aprofundar um pouco a meditação, então. Então é isso mesmo que você falou, que eu tinha esquecido de falar sobre isso, mas, você começa a lembrar de muita coisa, coisas que você nem lembrava que lembrava. E aí eu lembro que teve que é como se, assim, os mundos vão se abrindo, assim. Eu acho que a questão de você lembrar é porque você tá soltando aquilo também. As histórias vão se soltando ali. Então o silêncio, ele vai acolhendo tudo. Só que nesses primeiros meses, a gente fica meio sufocado por isso. A gente não dá conta. A gente nem dá conta, porque a gente tem muita coisa que a gente se machucou, que a gente não tinha noção que a gente estava machucado. Então, coisas que você lembra que aconteceu, que você fala: "Nossa, aquilo me pegou há sei lá quanto tempo atrás". Então, esses mundos se abrindo, é porque a gente está soltando e olhando, e aí junto daí a gente vai fazendo essas práticas de meta-bhavana também, porque às vezes lembra de coisas que você não gostaria de lembrar, de pessoas que às vezes te marcaram de alguma forma negativa. Então, mas a ideia é um pouco essa, assim, que é tudo isso que você vai soltando, então as coisas vão ficando mais fluidas. E aí eu lembro que teve uma vez ali no retiro, eu lembro que eu estava lá sentada, tal, fazendo as práticas, aí eu lembrei de um amigo meu que tinha falecido num acidente de carro, no colegial, assim. E aquilo veio como eu falei: "Meu Deus, o Ricardo", eu lembrei dele, assim, aquilo eu não lembrava que ele tinha morrido, porque depois a gente perdeu o contato, tal. E aí eu fiz ali, pensei nele, fiz prática pra ele, né, então tem essa coisa, assim, nesses momentos você percebe que a gente nunca tá separado, então mesmo que a pessoa já tenha ido, a gente pode oferecer pra ela, né, também a nossa prática, a nossa mente. Então o retiro, ele realmente vai vir esse lugar de um oferecimento, assim, que você faz ali, tá fazendo pra gente ficar melhor, né, se curar de coisas, porque é uma cura ali, o silêncio é uma cura, mas você também tá ajudando aí os seres que já se foram, né, então Eu lembro de no Vipassana, né? Que também veio muita memória, assim, e aí vem um episódio
de uma vez que eu fui numa festinha com uma galera que eu não conhecia muito, e aí eu me senti meio isolado na festa, me senti rejeitado. E aquilo ali eu devo ter enterrado assim na minha mente, que eu simplesmente nunca mais lembrei daquele negócio. Mas aí no retiro veio assim, tipo, pá! Olha como eu me senti rejeitado nesse dia. E vem como uma bala, né? A bala. No retiro é isso. Porque você, quando você para, as coisas vêm mais forte, assim. Porque você tá sem distrações. Você não pode ficar mal e comprar um chocolate, que é o que eu faço, às vezes. Abrir o Instagram Né? Você não. Então, vem como uma bala, né? e não tem como fugir. O negócio, tipo, pá! Você tá parado, você não tá fazendo nada. Então foi muito louco. E aquilo ali ficou voltando na minha mente durante o retiro. E depois, até hoje, às vezes eu lembro dessa cena agora. Mas claro, de um outro lugar, né? Agora não tá atrelado uma coisa assim, né? Uma emoção muito forte. Vai dissolvendo. Ainda não dissolveu completamente, provavelmente. Mas foi muito interessante, né? Realmente, como quando a gente para o conteúdo da mente que tá enterrado, que aí vai ter, sei lá, na tradição da psicologia, por exemplo, vai falar de subconsciente, do inconsciente, né? Coisas que estão lá num lugar que a gente não acessa normalmente, vem à tona, né? E aí a prática é essa, você simplesmente olhar, né? Você olhar com compaixão, como a Mari falou, já fez prática, né, pro amigo dela que tinha morrido, você olhar com profundidade, né? Perceber que aquilo ali, enfim, não te define, enfim, você vai liberando. Essa questão não se define é bom mesmo. É algo que você fala, bom, porque até isso, né? Você fala, o que que eu sou, né? Você vai soltando as coisas, então o que que a gente é? Você começa a questionar tudo. Então tudo vai perdendo um pouco da solidez. Acho que por isso que vai ficando mais tranquilo, né? Mas aí por isso que tem um outro sutra que é o Satipatthana Sutra, que é um texto do Buda que o Lama usa muito, sempre nos retiros, os retiros de inverno e de verão, né, que ele faz em janeiro e em julho. Ele utiliza esses textos que basicamente o Buda coloca ali, tem um roteiro de coisas pra gente olhar. Então você começa olhando pro corpo. Por que pro corpo? Porque o corpo é mais fácil de olhar. O corpo é uma coisa concreta, vamos dizer assim, né? Então você começa olhando pro corpo. Aí por isso que é importante essa questão da dor. E no próprio sutra ele fala, olhe pra dor. Então é basicamente acho que qualquer retiro assim, né? Isso tô falando muito no SEB mesmo, assim. É essa orientação de você olhar para o que ia aparecendo, né? E as práticas de shamatha, né? Que acho que são a base, assim, ali da estrutura, né? Do que o Lama propõe. Chama até meditação de concentração, né? Você foca ou num ponto, ou sem um ponto específico, mas é para você focar em alguma coisa e aí fazer esse treinamento, né? De estabilizar a mente. Que essa estabilização, ela é fundamental para a gente olhar também. Quando tá muito bagunçado, a gente não consegue olhar. Então, a gente precisa fazer essas práticas de shamatha, né? Então, é super importante. Então, o retiro, acho que vai intercalando isso, né? A base que é shamatha, para a gente poder estabilizar a mente para olhar. Senão, também a gente não consegue, né? É, por isso que no dia a dia é mais difícil, né? Porque a gente não tem estabilidade na mente. Então vai surgindo os traumas e a gente simplesmente vai lá, foda-se, vai fazer outra coisa. A gente nem pensa, né? É tudo muito automático. Tipo, se a gente vai indo, a gente enterra um negócio e vai fazer outra coisa, vai fazer outra. Então a gente estabilizar para conseguir parar e olhar com calma, central, né? Bom, a gente tá chegando então no final aqui do nosso programa, né? E a Mari, ela fez o roteiro, que vocês não estão vendo, eu vou mostrar, ó. Agora a gente tem uma pessoa de signo de terra no videogame cósmico, então pela primeira vez tem um roteiro. Não, mentira, às vezes tem roteiro, tá? Também não é assim. Eu sou pisciana, a Daphne é aquariana, então o negócio aqui é meio freestyle total, mas a gente tem roteiros também, claro. Só que assim, bonitinho assim, desse jeito, não sei se a gente já teve, hein? Então chegou a Taurina no rolê já com o roteirinho, e aí aqui no final do roteiro, ela botou uma frase que é muito maravilhosa, então a gente vai encerrar, ela vai falar a frase e a gente vai comentar um pouco. Qual é a frase? Não, só para ter além de ser taurina, ainda sou professora, né? Aí, o professor não sabe fazer as coisas sem escrever. Ainda mais professor, né, já mais das antigas, assim, né? Hoje em dia eu não sei muito como que estão as coisas.
Então, aí eu só coloquei essa frase para encerrar, porque eu lembro que foi uma amiga que me mandou até a história da Tamara Klink, acho que todo mundo do livro dela é do Mil Milhas, essa frase, né? Que ela explica ali também como que foi esse processo de sair. E fazer um grande retiro, né? Não, dela acho que não tem nem comparação. Ela ficou sozinha, né? Ela foi, assim, maravilhosa, assim, né? A história dela. E aí essa frase me pegou muito, assim, né? Ela explica, assim, nesse trecho do livro, como que foi a saída, como que tiveram pessoas que não queriam que ela fosse, que achavam que iam dar tudo errado. As pessoas têm medo, né? As pessoas têm medo quando elas veem a gente dando um passo, assim, mais radical, né? E a Tamara Klink, para quem não sabe, ela é filha do Amir Klink. E ela fez uma viagem ao redor do mundo, né? Sozinha, velejando, foi lá para lugares super inóspitos, para algum dos polos, Polo Norte, enfim. Então, para quem não sabe, é uma aventura realmente hardcore, né? E sendo mulher, né? Uma mulher mais nova, sozinha. Então tem todas as barreiras que os homens às vezes não têm, né? Então é muito maravilhoso que as mulheres tomem essas atitudes, assim, de fazerem essas coisas. E aí, nesse trecho que ela fala algo que ficou muito na minha cabeça, que foi o sentido de toda viagem tá no ponto de partida. Então, só que você só percebe isso quando você vai. Então, eu tenho o que fica assim pra mim dessa frase é algo que você quer romper, né? Assim, então isso já é o processo inteiro. Não é tanto, claro, né? A gente vai aprofundar a meditação, tem mil coisas que se abrem, mas esse ponto assim, né, de você partir ou como eu acho que é o Dudjom Rinpoche, me desculpem se eu não souber todos os mestres, mas é do Dudjom Rinpoche, eu tenho quase certeza essa frase que é de abandonar as terras natais. Então, esse abandono da terra natal, ele é físico, né? Ele é importante que a gente saia, mas tem esse lugar sutil do abandono da terra natal. Que aí você vai, você sai, mas a mente tá, você não consegue deixar. Você acha que você vai. Por mais que a gente tenha uma noção quando você vai, assim, a hora que você tá lá e você fala, meu Deus, não vai dar pra deixar a mente pra trás, não tem saída, né? Então, esse abandono da terra natal são essas mil terras natais que nós temos, que a gente habita de hábitos e de coisas. A gente vai pra gente perceber que também não tinha outro lugar pra ir, né? Tá sempre, o instrumento tá sempre com a gente, assim, né? O silêncio e a atenção plena. E a gente vai ficando mais cuidadoso, né? Acho que é algo importante de dizer desse pós. Foi super difícil de voltar, assim, né? De ficar esse tempo fora e retornar, assim, né? Uma pausa muito radical mesmo. Mas eu acho, assim, que você fica mais cuidadoso, sabe? Com o que você vai falar, com o seu dia a dia, com o que você vai estabelecer, né? Com os limites também, eu acho, né? Que eu tô um pouco mais cuidadosa. Mas a mente tá aqui. As coisas continuam brotando, mas a gente fica mais com uma propriedade melhor agora do que é esse espaço aqui, essa casa, que até então estava com as janelas todas fechadas. Agora, pelo menos, você conhece melhor os cômodos, A sua própria mente. os porões, né? O porão, que é aquele lugar que você não quer ir. Então, você fica mais, se apropria melhor, né? Eu acho. E aí, claro que te ajuda a lidar com a confusão do dia a dia, né? Então, deve dar um impacto. Queria saber até de você dar um impacto essa volta, né? Você tá lá no silêncio, contemplando, os passarinhos cantando. Claro que não é idílico assim o retiro, né? Mas tem esse lado idílico, né? De você tá lá super contemplando a sua própria mente, os ensinamentos, maravilhoso. Aí você volta, tipo, para São Paulo, a maior cidade da América do Sul, uma coisa de maluco, confusão, gente pro lado, gente pro outro, a família, né, as demandas, né, amigos, etc, etc. E aí deve dar um impacto, mas ao mesmo tempo você tem mais essa propriedade, como você falou, essas ferramentas agora para lidar um pouco melhor, né? Mais ou menos isso.
É impactante mesmo, né? Porque os centros de retiro, principalmente o Bacupari, que vocês já conhecem e tal, é muito bonito, né? Como o Lama diz, né? É uma terra pura. Os centros de retiro, você sente realmente que você tá numa terra pura, assim, né? Um lugar abençoado ali. Então é muito maravilhoso que o Lama Santem, né, tenha criado o SEB e que, né, e ele incentiva que a gente faça os retiros, porque realmente você fica ali num lugar diferente, né? É uma coisa diferente. E o retorno faz parte, né? Não foi muito fácil mesmo, porque minha vida mudou assim completamente em mil aspectos assim, mas a gente realmente fica você é meio que assim, a prática segue. Você segue olhando da mesma forma que você olha lá no retiro, mas lógico, né? O retiro é feito para isso, é feito para você aprofundar as práticas. Mas aí você só toma o voto, né, de não, vou seguir praticando do jeito que for e oscilando, porque não tem muita. As oscilações seguem, né? O samsara é assim, as coisas são complicadas. Mas pelo menos a gente tem ali um pouco mais de ferramenta mesmo, assim, para lidar com as coisas, com as pessoas, com as relações, né? Acho que é o mais difícil. E é o teste, né? Porque você, beleza, tá no retiro, você, beleza, tô em paz. Mas aí você vê se tá funcionando mesmo é quando você vai pro mundo, né? Pras relações. Aí você vê se realmente você tá com uma habilidade maior, né? De lidar com as pessoas e de manifestar compaixão e sabedoria nas situações, né, do mundo comuns, assim. O Buda Sakyamuni, né? A Sulama também já falou, né? A, a, a iluminação é representada quando ele levantou. Então, isso é muito poderoso, né? É a ação no mundo, né? Então, tem a parte da pausa, e essa pausa eu entendo já hoje, assim, não é só você ter essa possibilidade de fazer um retiro, mas é uma pausa mesmo assim, primeiro eu vou ter que cuidar aqui de mim, eu vou ter que cuidar aqui dessas coisas que eu tô carregando, para aí depois você poder ter uma ação no mundo mais lúcida. Acho que essa questão da lucidez, assim, porque a gente tá confuso, tá todo mundo muito confuso. Então, se a gente não cuidar, assim, disso primeiro, né, e tomar isso como um objetivo mesmo, a gente não. Claro que a gente vai fazendo isso um pouco junto, né? A gente tá no mundo, tá fazendo prática e é o que tá acontecendo. Mas a ação no mundo ali depois, que é esse símbolo, né, de quando o Buda levanta, que é o ponto ali da iluminação, né? Maravilhoso. Bom, então, acho que a gente vai encerrando, né? E realmente essa frase da Tamara King que eu também achei maravilhosa, não conhecia, né? Então a viagem está no ponto de partida. Então a gente faz todos esses rolês, a gente faz retiro, a gente faz prática. A gente pode viajar, né? Todo mundo ama viajar, ou quase todo mundo. Então, pô, eu quero conhecer coisas novas, eu quero ir para a Índia, eu quero, enfim. Então a gente vai fazendo coisas para no fim, né, na jornada espiritual, a gente descobrir que na verdade tá tudo aqui, né? É uma coisa meio clichê, filme da Disney, mas é verdade, sim. Tá tudo aqui dentro, sabe? Então, as aparências vão mudando, vai tudo mudando. A gente pode fazer um retiro longo, a gente pode fazer altas viagens, né? Se afastar de pessoas, conhecer outras. A gente tá sempre em busca de alguma coisa. Mas no fundo, a nossa mente é o grande tesouro, né? Essa mente ampla, ilimitada, totalmente livre, que a gente pode aprender a reconhecer e aprender a operar a partir dela no mundo, né? Esse é o ponto. Esse é o jogo, né? É uma coisa meio paradoxal assim, mas enfim, é necessário a gente fazer esses movimentos, essa coisa da partida, né? Mas o sentido tá no ponto de partida, né? Tem a coisa da motivação também, né? Da gente querer alcançar uma liberação e a gente querer ajudar os outros a alcançarem também, né? Então, enfim, tá tudo junto e maravilhoso. É isso, falou tudo. Nada mais. Obrigada. Então, pô, a gente que agradece aqui a presença da Mari estreando no nosso podcast, o primeiro de muitos. Então, comentem o que vocês acharam e até o próximo episódio. Até, tchau. Obrigada. Ah, para quem quiser praticar com a gente tem a nossa comunidade, a Ekadanta, em que a gente estuda e pratica os ensinamentos budistas juntos. A Mari, inclusive,
é a nova integrante também da Ecadanta, né? Além do videogame cósmico, ela tá junto com a gente na Ecadanta, então vai trazer toda essa experiência dela aqui de retiro, né, de aprofundamento pra gente. Então a gente vai estudar coisas juntos, a gente vai continuar fazendo prática. Então quem quiser conhecer e fazer essas práticas junto com a gente sempre pega, evidentemente, né, os ensinamentos dos mestres e traz, né, pra gente absorver essa sabedoria deles. Então tá tudo lá no site ecadanta.com.br, Ecadanta com K. Conheça e é isso, a gente se vê nos próximos episódios. Tchau. Tchau.